Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao segundo episódio da série Docência, uma Escolha. Que bom que você está aqui conosco. Caso você ainda não tenha conferido o primeiro episódio, não tem problema. Fica aqui até o final e depois dá uma olhadinha na outra história. Eu tenho certeza que vai agregar bastante. Hoje nós vamos conversar com a Prof. Lorita, que é a gentileza personificada e que eu tive a honra de conhecer em um grupo de estudo. Mas para não perdermos o costume, vou deixar que ela mesma se apresente para vocês. Bem, como eu iria me definir, né? Então, vamos dizer, fisicamente, né? Então, eu sou uma mulher branca, eu tenho 57 anos, eu uso óculos, tenho cabelo escuro, pintado, né? Porque já 57 anos já tem marcas, né? Ainda não assumi totalmente os brancos, mas é um projeto. E estou aí, né, vou me definir então profissionalmente, né, e a minha atuação como sendo uma professora aposentada que gosta de estudar. Então, estou sempre buscando alguma coisa, né, e eu acho que foi aí que a gente se encontrou, né, no GCBio, nesse desejo de encontrar um grupo de estudos, né, para continuar, então, aprendendo e aprimorando. Né. Eu sou avó, né, eu tenho 2 filhos, né. A minha filha vai fazer aniversário essa semana, né, quinta-feira, vai fazer 33 anos, né, ela trabalha na administração, né, de uma empresa, e o meu filho é engenheiro de energia, né, sempre diz que é influenciado pelas, digamos, experienciazinhas que a gente fazia quando eu lavava a louça, né, que eu ia mostrando coisas para ele, né, de ciências, e ele disse que isso sempre foi uma coisa muito forte para ele. Então, ele trabalha nesse setor de energia solar. Sou casada há muitos anos, 36 anos, né, meu marido também é aposentado, e a gente gosta muito do contato com a natureza, né, de caminhadas, longas caminhadas, né, onde a gente pode estar em contato com a natureza e com a gente mesmo. É basicamente isso aí. Lorita escolhe se apresentar fazendo uma descrição física, importante para a inclusão. Escolhe também se apresentar falando de outras pessoas que são importantes na sua vida. Pode parecer algo simples, mas é importante destacar. Somos seres singulares, subjetivos, mas formados pelo nosso coletivo. Somos parte de quem está conosco durante a jornada. Pedimos que a professora Lorita se apresente, mas não é possível dissociar a instância profissional, pessoal e familiar. E nem desejamos que haja essa fronteira. Somos completos e não fragmentados. Eu perguntei a Lorita como tinha sido a sua trajetória profissional, e ela traz elementos lindos da sua história. Bem, eu vou começar então, já que eu estou tendo essa oportunidade, né, de começar a trazer lá a história bem, digamos assim, bem no início, né? Bom, então quando eu estava na 5ª série, né, ainda, né, lá em 1975, né, meu Deus do céu, muito tempo. Eu sempre gostei muito de ciências, e eu tive uma professora, né, que ela realmente naquela época, assim, que as ciências, o ensino de ciências, e eu lendo a história do ensino de ciências, a gente pode perceber isso, né, aquela questão da formação do cientista, né, então essa professora estava imbuída dessas metodologias, né, e ela aplicou conosco isso aí. E então a gente ia para um laboratório, um mini laboratório que tinha nessa escola, a minha formação do fundamental ao médio foi na escola pública, né, e a gente então ali fazia alguns experimentos e observações, e por conta disso, dessas atividades, talvez do interesse, e alguns estudantes com dificuldades, essa professora, então, ela selecionou, imagina, eu tinha 10 anos, e ela selecionou alguns colegas, né, para serem monitores, e outros para, então, serem auxiliados por esses monitores. Daí, como a gente era interior, né, ela falou assim, daí vocês podem fazer as aulas de reforço na casa de vocês, né,
E, nossa, eu achei aquilo ali maravilhoso, né? Eu tinha uma prima, né, antes ainda, bem disso, né, uma prima que ajudou na minha educação, e ela era professora. E eu admirava muito isso, eu ia nas aulas dela, eu nem sabia escrever, mas eu ia lá participar com ela. E daí ficou aquilo ali, vamos dizer assim, ficou adormecido. E quando surgiu esta oportunidade, Milena, de ter esses aluninhos, eu sempre falo assim, a mini professora, né, imagina, eu tenho 1,53 m, não era muito diferente, né? Não cresci muito, eu era um toquinho, né? E eu no meio daquela gurizada ali, que eu acho que eram 5 ou 6. Aí eu levei para minha casa, e lá eu montei um espaço, né? Tipo uma escolinha. E aí a gente ia revisando, sei lá eu de que jeito, né? Mas fazendo as atividades do livro, né? Bem assim, como é que é o ensino livresco, né? Mas revisando aqueles conceitos era ecologia, né, de cadeia alimentar, e aí fazia exercícios, fazia provinhas. A minha mãe, assim, sempre foi muito parceira, ela fazia um lanche, daí tinha a hora do recreio, era uma maravilha. E daí, quando chegou no final, então, daquele tempo, todos aqueles meus aluninhos tinham conseguido, então, superar, então, as dificuldades, e sei lá que medida essa professora, parâmetros ela usou, mas enfim. E aí aqueles monitores ganhavam um plus a mais. E aí eu conseguia os pontinhos ali na minha nota, fiquei muito feliz. A cena da mini professora vai ficar registrada na minha memória. A Lorita conta com tanto afeto sobre esse período marcante da sua formação que é impossível não parar para refletir sobre as diferenças e semelhanças que a escola vivida pela Lorita tem com a escola desses dias. O que mudou? O que permanece intacto ao longo do tempo? Fiquem aí com essas reflexões enquanto continuamos a escutar a Lorita. Isso ficou assim, né? Quinta série, sexta série, sétima série. Daí, na sétima série, eu tive uma professora de ciências que sabia muito, muito, muito. Ela não tinha uma didática, assim, muito para frente, vamos dizer assim. Mas o conhecimento dela me encantava muito. E a sétima série, que seria o 8º ano, era sobre o corpo humano, né? Os conhecimentos sobre o corpo humano. E eu me apaixonei por aquilo, né? Eu só pensava ficava esperando o momento de ter aquela aula, né? E olhando aquela professora com tanto conhecimento, pensando assim, nossa, eu queria ser como ela, né? Ter todo esse conhecimento, passar esse conhecimento, transmitir, né? Esse conhecimento, enfim, né? Essa ideia. E aí, onde eu morava, então tinha 2 cursos, que era a nível médio, que era o curso de magistério e o curso de patologias clínicas. E aí eu pensei, bom, então eu acho que eu vou fazer medicina, né, porque eu gostei tanto dessa coisa, né, meu pai tinha um problema de saúde bem sério, pensei, puxa vida, eu poderia fazer medicina. E aí a minha família ficou muito empolgada com aquela minha decisão ali na sétima série, né, de fazer medicina. E ao invés de ir para o magistério, eu acabei fazendo patologias clínicas. Então, eu sou técnica em patologias clínicas, sem nunca ter tirado sangue de ninguém, embora o curso tenha sido muito para ser interior, né? Havia uma parceria muito grande com, hoje seriam biomédicos, né? Eles atuavam como professores na escola, assim, voluntariamente, e eu, apaixonada por tudo aquilo ali, né, e continuei tendo aula com essa mesma professora, que ainda vive, né, e é uma pessoa que eu tenho um respeito e um carinho muito grande, assim, por tudo o que aprendi. Terminei o curso, como eu falei, né, sem ter tirado sangue, né, embora a gente tivesse vivências, assim, né, nunca tive coragem de ficar pensando, meu Deus, como eu quero fazer medicina com essa minha postura, né? Essa minha conduta, né? De morrer de medo e tal. Daí, mas pensei, não, quem sabe essas coisas mudem, né? E naquela época já era muito concorrida a questão da medicina, né? Eu terminei em 1981 e já era muito concorrido. Mas enfim, fui para Porto Alegre, que era assim, né?
em torno de uns 120 quilômetros da onde eu morava, e fui fazer vestibular na Federal. É óbvio que eu não ia passar, né? Não tinha condições, a mínima de passar, mas seria uma experiência. E acabei me matriculando, fazendo também vestibular numa universidade particular, na PUC, né? PUC Rio Grande do Sul, para ciências, né? Porque tinha bastante vagas, né? E eu poderia, então, ir ali aprendendo, né? E posteriormente voltar para fazer o vestibular, fazer um cursinho e tal. Era esses os planos, né, que eu tinha, né, em mente. Encantada pelo conhecimento e pelas ciências, Lorita não nega o seu apreço pela aprendizagem e relata o delinear de sua caminhada pela escolha profissional. Nós falamos isso no episódio anterior e teremos que repetir. Escolhas são processuais, são dinâmicas e se constroem ao longo da experiência da formação. E só que ali eu comecei eu gostei daquilo, sabe, de licenciatura, esse contato, assim, com as didáticas, metodologias, né. Então eu acho que eu vou fazer biologia mesmo por causa da professora Leda, né, por causa da professora Ledila, da 5ª série, né. E também tive a influência não, mas coisas que as pessoas dizem, assim, os professores dizem e que tu, por respeitar eles, tu começa a ver, não, aquela pessoa é uma pessoa séria, e se ela está dizendo isso sobre mim, talvez seja interessante eu prestar atenção. No primeiro ano do ensino médio, uma professora de geografia, ela deu um livro, até eu procurei esses dias, né, que eu ia ter uma fala e eu queria ter uma foto desse livro, mas eu não consegui. Ela deu esse livro de geografia, que era o Espaço Geográfico, que era uma discussão sobre o Brasil, né, a potencialidade, enfim. E ela deu um capítulo para cada estudante. Como a turma era muito pequena, as patologias clínicas lá, né, a maioria do pessoal ia para o magistério, então cada estudante tinha que preparar esse capítulo. E eu procurei fazer o melhor que eu podia. E quando terminou, ela falou, eu nunca mais vou esquecer, professora Wanda, Lorita, olha só, tu explicou tão direitinho, né? Tu poderia ser uma boa professora, ou tu daria uma boa professora, né? Sim, nossa, a professora Wanda é uma pessoa tão pra frente, né? Ela me disse isso. Quem sabe, né? Não, mas eu vou fazer medicina. A professora Wanda já tinha cantado a bola lá atrás, antes mesmo que Lorita escolhesse pela docência. Engraçado como vamos encontrando pessoas pelo caminho que reconhecem potencialidades que corroboram na nossa profissão. É claro, docência não é dom, nem vocação ou uma iluminação. Requer estudo e muita formação. Aí, isso ficou ali, né, martelando, então entrei então nas ciências, não passei na medicina, né, graças a Deus, acho que eu seria uma profissional frustrada, né. Pensei logo fazer a biologia, daí eu fiz, a gente fazia licenciatura em ciências, que nem existe mais, né, e depois a gente poderia optar então em biologia, física, química e matemática. E eu cheguei ali vendo aqueles professores de biologia, em laboratório de biologia 1, 2 e tal, vegetal, animal, ecologia. Eu não gostei muito daquele, vamos dizer assim, eles não conseguiram me encantar. Embora a nossa estrutura da universidade é perfeita, né, é uma das melhores universidades particulares do Brasil, mas não me despertou, porque a expectativa que eu tinha, tipo, era expectativa e realidade, né? Eu tinha aquela minha professora, então a expectativa que eu chegasse na universidade e eu, tivesse, assim, professores tão encantadores quanto aquela professora. E aí eu não me me dei bem, né? Eu sempre fui bem aplicada, né? Mas não despertou, não deu não prosseguiu, fomentou aquele desejo. Como química, o meu professor de química, né, querido ele, do ensino médio, era assim bem livresco, né, livresco mesmo, assim, de decorar fórmulas e tal.
Então, eu não tinha muito encantamento pela química. Eu ficava pensando, meu Deus, por que aprender química, né? Meu Deus, é para isso aí, não serve para nada, né? Mas tudo bem. Só que lá na faculdade, as minhas disciplinas de química, elas eram encantadoras e eu via que podia aprender química, né? E que química tinha tudo a ver com a vida também, né? Com o nosso cotidiano, né? Tudo tinha a ver. E aí eu tinha contato com os laboratórios de química e eu fui definindo ali que eu não queria mais, então, fazer biologia e que eu gostaria de me aprimorar, então, fazer a minha licenciatura plena em química e ser professora, então, de química, porque era possível aprender química, né, e ver essa química no dia a dia, né, no nosso entorno. E aí eu concluí, então, em 1986, né, e tive um professor ali que foi, assim, a inspiração total. Ele era e sempre vai ser, né, a inspiração, a grande inspiração para tudo o que aconteceu depois na minha vida, né, que é o professor Maurivan Ramos, e que ele ali, então, com suas... ele dava prática do ensino de química, né, e ele sempre falava e fala, né, muitas coisas, assim, né, dessa questão da gente mostrar, né, que aquilo ali tem uma validade, mostrar, despertar esse significado para o estudante, né, que aquilo ali está presente no seu dia a dia, que as curiosidades que os estudantes têm, elas têm que ser exploradas, elas são um grande potencial, né, para que a gente possa desenvolver o nosso trabalho, né, então, isso lá em 1986. Me formei, queria muito trabalhar, já trabalhava, né, desde 84, nas férias eu vinha para o interior e sempre tinha uma vaga, né, dos professores que iam fazer faculdade de férias, né, então ficavam em aberto alguns espaços, e aí sempre como eu conhecia o pessoal, eles me chamavam para substituir esses professores. Eu achava o máximo aquilo ali, né, era um mês, às vezes era 20 dias, mas era muito bom, né? Tudo, eu me sentia muito, muito realizada naquilo ali. Eu queria me formar logo, né? Ai, quero me formar e quero voltar para o interior e é isso que eu quero fazer e tal. Fazer um concurso, né, pro estado. E aí aconteceu, né? Me formei e vim atuar, fiz o concurso, né? Passei e fiquei então ali. Lorita conta das suas primeiras experiências em sala de aula, para além daquela época da mini professora, e conta com tanto encantamento que eu ouço e fico sorrindo sozinha. Escutar esse ímpeto de estar em sala de aula e a alegria de poder construir conhecimento com os estudantes é inspirador, ainda mais na perspectiva de quem estava iniciando na profissão. Mas calma lá, tem muita história interessante ainda. O meu professor, esse professor Maurivan Ramos, como a gente tem aqui encontros do ensino de química, né? Então a gente é o ZEDEX, não sei se vocês já ouviram falar, mas acontece a nível do Rio Grande do Sul, mas congrega todo o país, né? E a gente sempre se encontrava ali, né? E ele falava, Lorita, tu tem que voltar, lembra? Nossa, tu gostava tanto, isso, tem que voltar. Deus, professor, eu tenho que criar meus filhos, que daí vieram os filhos, né? Tinha que pensar nisso, a família, tinha que se me estruturar ali. Não, mas tu consegue fazer isso. Não, professor, eu moro no interior, é tudo muito difícil, muito complicado. Eu colocava obstáculos sempre, né? Aí as coisas foram se desenvolvendo, né, ali, mas eu sempre procurando me aprimorar, né? Eu sempre pensava assim, quando alguma coisa fazia com que eu voltasse para aquele tradicional, para o livro, eu pensava, não posso, assim, não foi para isso que eu fiz tudo o que fiz, né, passei por tudo que passei para fazer isso aqui. Não, eu tenho que voltar para aquelas coisas que eu acredito. Então, eu sempre buscava muitos cursos, muitos encontros, participava e vinha encantada. E aí, assim, em qualquer setor, né, tem sempre alguém que te coloca para baixo, tipo, isso é bem interessante, né, pensar, mas a gente não pode se deixar contaminar por isso, né,
para que fazer tudo isso? Olha só, vai de ônibus, faça isso, investe do teu bolso, né? E eu pensava, não, eu quero dar uma aula de qualidade, para isso eu preciso me atualizar, não posso ficar aqui no interior achando que eu vou usar sempre o mesmo livrinho, vou fazer sempre a mesma coisa, o mesmo caderninho, amarelinho e tal. Não, eu vou fazer diferente, eu quero fazer diferente. E não interessa o que as pessoas digam, né? E vai ser assim. Aí tem várias histórias para contar, né? Mas então, em 2008, né? Eu estava trabalhando com a EJA, Educação de Jovens e Adultos, e eu tinha um grupo que era uma turma que era composta de um pessoal que faz parte de um projeto de ressocialização social aqui na nossa cidade, chama-se Desafio Jovem. E esse pessoal, eles eram, muito receptivos, eles queriam coisas novas e tal. E aí, em função de eu estar tão envolvida com isso, veio uma proposta da Universidade Federal para uma especialização em educação de jovens e adultos, que era o ensino profissionalizante. E eu pensei assim, eu quero a ficha de inscrição para fazer e tal, e vamos lá. Daí convidei várias pessoas, eu estava só empolgação, eu só pensava nisso, né? Daí voltar a estudar, e de graça ainda, né? E ainda a gente ia ganhar no final lá, depois de 2 anos, acho que a gente ia ganhar R$600. Mas não interessava, não era por aquilo ali. Aí convidava um, convidava outro, daí falava assim, mas imagina, 2 anos para ganhar isso, não vai cobrir nada. Eu disse, não, mas não é por isso. Não, mas tem que ter uma compensação. Vai tirar do bolso, vai pagar ônibus, vai de carro e tal. E aí, daí eu pensei, não, eu vou me inscrever e ninguém vai, né? Eu vou continuar na minha ideia. Daí eu consegui que mais um colega, que por sinal era um ex-aluno, eu fiquei bem feliz, né? De eu conseguir convencer ele. E aí a gente foi. Daí eu cheguei lá, eu acho que eu nunca vou esquecer a primeira aula, porque eu fiquei muito nervosa quando falaram assim que eu tinha que fazer uma monografia. E aí todo mundo se apresentou e tinha gente que estava fazendo mestrado e terminando doutorado, e estavam fazendo aquela especialização ali. E aí eu comecei eu fiquei preocupada, né, porque meu Deus, olha quanto tempo eu fiquei fora, o que eu tô fazendo aqui? Fiquei meio apavoradinha, assim, né, mas eu quero tanto. Não, mas eu vou conseguir. Daí quando as pessoas falavam, nossa, eu ficava encolhida, assim, né, pensava, meu Deus, eles sabem demais, eu tenho que estudar, eu tenho que ler, eu tenho que isso. E fui indo ali naquele meu processo, né, do meu jeito, né, e fazendo. Daí me encontrava de vez em quando com esse meu aluno, a gente discutia, ex-aluno, né, discutia algumas coisas, enfim. E com o pessoal ali fui fazendo amizades e fui conhecendo e fui me sentindo à vontade naquele. Uau! O que dizer desse trecho? Lorita toca em tantas dimensões importantes. A primeira é o seu ímpeto de não se entregar ao comodismo da rotina, a fazer o caminho inverso das aulas tradicionais. Lorita sabia que seus caminhos formativos eram opostos ao ensino livresco e exigiam de sua prática a coerência com seu discurso. Esse ponto de autorreflexão, a praxis que tanto almejamos, ocorre quando estamos em constante formação. Outro ponto muito bem colocado pelo Lorita, que continuamente buscava pelo aperfeiçoamento e aprofundamento profissional. A construção e reconstrução deve ser uma constante na vida da educadora e do educador. A identidade docente não para no tempo, pelo contrário, se desenvolve, evolui ao longo dele. É claro que no caminho, infelizmente, encontraremos pessoas que não estão no mesmo ritmo que o nosso, e talvez nem tenham as mesmas convicções e concepções sobre educação. Lorita fala algo que a gente deveria escrever e colocar na porta da geladeira ou no espelho. Não podemos nos contaminar com pessimismo alheio. Vale pontuar que pessimismo é muito diferente de constatar a realidade árdua. Nas palavras de Freire, no mundo da história, da cultura, da política,
Constato não para me adaptar, mas para mudar. Mudar é difícil, mas é possível. A esperança e a indignação com a realidade devem andar de mãos dadas na prática docente. Fiz então o tal TCC, né? Que até foi publicado depois, então achei o máximo isso, né? Foi publicado uma coletânea de trabalhos, né? Num livro, capítulo de livro, que até está aqui, e o memorial que eu fiz, que conta mais ou menos essa história toda aí. E aí ficou aquela coisa assim, né? Vai fazer o quê? O que vai acontecer agora daqui para frente? Vai fazer uma seleção para um mestrado, daí falaram, isso é muito complicado, se esquece, isso é só estudar, não é vida. Tá, daí foi levando e olhando ali, daí encontrava meu professor Maurivan, de novo ele falava, daí eu falei, professor, voltei, fiz a especialização, que bom, agora o próximo é o mestrado. Professor, mas não, daí um dia eu fui até lá na URGS encontrar um professor, daí ele até me deu o papelzinho de como fazer o projeto, né, eu olhei para aquilo, meu Deus, é muito difícil, não vai dar certo. Mas vamos ver, vamos seguindo, não vamos deixar essa ideia morrer. Daí eu fiz seleção, fiz várias inscrições para a seleção, pelo menos 3 inscrições para o mestrado, seleção do mestrado da PUC, que era o que me interessava por causa do professor Maurivan. E aí quando chegou lá em 2013, não, foi 2014, bom, agora também não vem o caso, agora já nem me lembro mais. Mas aí eu estava ali estudando não, estava preparando aulas e o meu filho estava estudando. Ele estava terminando meio da graduação. Ele falou, eu estava prestes a me aposentar no estado. Ele falou, mãe, quais são os teus projetos? Eu disse, eu vou me aposentar no estado e vou continuar então na escola particular que eu trabalhava como coordenadora. Eu vou ter mais horas lá. E eu estava num ritmo de trabalho, assim, muito frenético, tipo, eu trabalhava 65 horas por semana, né, a gente pode trabalhar 60, mas eu trabalhava 65. Então, era manhã, tarde, noite, pulava de uma escola para outra, essa vida aí. Então, eu ia me aposentar, só que eu ia preencher esse tempo do estado com a particular. Daí ele falou, nossa, mas os teus sonhos, né, de continuar, de fazer um mestrado, doutorado, tu sempre falava, tu te inscreveu? Daí eu disse sim, me inscrevi e tá aqui o material, até mostrei para ele os livros, né, que tinha. Mas de novo tu não vai ir? Daí eu falei, não vai dar, não é para mim, eu vou chegar lá e as pessoas estão muito na frente, né. Foi em 2013 isso que aconteceu. Aí ele falou, não, mas se tu te aposentar e voltar e ficar lá, tu vai morrer naquelas escadarias, porque tu faz tudo o que as irmãs pedem. E tu tem muita responsabilidade lá, então tu vai ficar a vida inteira lá. E daí, como é uma escola que tem muitas escadas, né, por isso que ele disse, tu vai morrer naquelas escadas, subindo e descendo, fazendo tudo que as freiras pedem e tal. E aquilo ali me tocou bastante, sabe, assim, que eu pensei, nossa, eu tenho uma possibilidade de fazer uma coisa que eu gosto, né? Não que eu não gostasse, amava também o meu trabalho sempre, mas eu tenho possibilidade de avançar em algo. E aí o que eu estou ensinando também para o meu filho, né? Enquanto exemplo, né? Então fique ali, se acomode, né? Eu pensei, não, eu vou pegar e vou estudar e vou fazer. Você vai morrer naquelas escadarias. Confesso que ri quando escutei a frase. E junto com a comicidade, uma profunda reflexão também está contida nela. Para a Lorita, continuar com a formação significa perseguir um sonho, um desejo para além do título acadêmico, e que ao mesmo tempo que a transformava, inspirava as pessoas ao redor, principalmente os próprios filhos. Daí eu fui, meu Deus, quantos resumos eu fiz, né, do livro do Pedro Demo, né, do livro do professor D'Ambrosio, que é sobre transdisciplinaridade, do Educar pela Pesquisa, e aí eu estudei muito aquilo tudo, e cheguei lá, daí, nossa, muito nervosa, vou me lembrar bem direitinho disso, assim, eu olhava, daí eles deram muitas folhas pra gente escrever, dissertar, e eu fui ali, calma,
Tá, daí daqui a pouco eu já estava em casa, assim, quando eu percebi que eu conseguia entrar naquelas, dar as respostas ali, né, construir, então, argumentos em cima do que eu tinha lido. Fiquei muito feliz, e daí veio a resposta, fiquei ali assim, não, nem vou olhar. Eu fiz o que eu conseguia, né, vamos ver o que vai dar. Aí eu fiquei em primeiro lugar no mestrado. Aí eu ganhei uma bolsa, né, eu poderia escolher, né, essa bolsa, se eu queria uma bolsa só da taxa, ou como é que ia ser. Aí, claro que eu escolhi uma bolsa integral, né, e como eu era professora ainda do estado, ficou tudo tranquilo ali, tudo se resolveu. Aí foi maravilhoso, né, foi um tempo assim que eu acordava, todo o tempo do mestrado e doutorado, eu acordava e ia dormir, claro que às vezes eu ia dormir com muitos conflitos, muitas interrogações, às vezes nem dormia, tipo, eu deitava ali no sofá, dava uma cochiladinha, e era 1 hora eu estava aqui de novo na frente do computador, estudando, enfim. Aí fiz as disciplinas, fiz a minha dissertação, e foi laureada e tudo, foi muito bacana. Fiquei 1 ano daí assim, tipo, o que eu vou fazer? Porque daí a ideia, não, eu vou estudar só. Depois eu vou ver o que vai acontecer, se não acontecer nada. Eu sou uma professora aposentada que gosta de estudar. Aí fiquei 1 ano num grupo, fazendo algumas disciplinas como aluna especial na URGS, no programa que eles têm lá de mestrado e doutorado. Só que como eles estudavam Foucault, e eu tinha estudado muito Freire, todos aqueles princípios da pesquisa em sala de aula, estava muito impregnada daquilo ali, não estava dando espaço para aquilo entrar nas minhas teorias, né? Mas foi muito bom, ali eu fiz amizades, escrevemos artigos, conheci muitas pessoas bacanas ali, né? Enfim, muita gente jovem, né? Bem assim, uma vovozinha ali, mas ali também tinha alguns vovozinhos também. Eu me senti bem à vontade. Mas nunca tive esse problema de estar convivendo com pessoas jovens, porque até a minha cabeça ela não condiz com a minha idade, né? Eu sempre, porque eu convivi sempre, e isto a escola traz, assim, né? Tu nunca vai envelhecer, né? Porque tu vai estar sempre com jovens, né? Ali na tua frente, tu vai sempre buscar ser também, né? Manter esse espírito mais jovial. Aí fiquei aquele ano nessa situação, com um grupo de pesquisa na PUC, mas fazendo as cadeiras de aluna especial na URGS. Aí um dia, nesse grupo de pesquisa, o professor Maurivan falou, Lorita, mas aí, o que tu tá fazendo lá? Daí eu falei, professora, porque daí agora eu tô aposentada e eu não vou conseguir pagar e eu gostaria de continuar, mas se eu fizer na URGS, como ela é uma federal, não vou pagar. Daí ele falou, não, mas eu vou ver, então, como é que fica isso, né? Aí ele viu lá, apresentou todos os documentos e falou, olha, Lorita, isso tu pode fazer. Pelo Estatuto do Idoso, não há problema de tu ganhares uma bolsa. Aí em 2016, né, em setembro, eu fiz a seleção do doutorado. Como eu tinha trabalhado com a pergunta do estudante, e aquilo tinha dado muito certo, né, eu pensei, e eu tive dificuldade para encontrar materiais argumentos sobre isso, né, sobre a valorização dessa pergunta no panorama, vamos dizer assim, no contexto brasileiro, né, e eu queria ver também fora do país, e eu fiz então esse projeto, fiz a prova e tudo, né, e aí de novo eu consegui, graças a Deus, o primeiro lugar, daí ganhei a bolsa, né, e fiquei 4 anos ali estudando sobre isso. Aí veio a pandemia, quando eu justamente estava ali com o pezinho para fazer a defesa, né? A minha qualificação foi bem complicada, né? Porque o professor teve algumas dificuldades ali. E daí foi bem bacana, acho que isso eu não cheguei a comentar aquele dia, mas eu convidei uma professora, que eu estudei muita coisa da Universidade de Aveiro, que eles têm lá um grupo que trabalha muito com essa questão do pensamento crítico criativo, trabalha muito com a questão do questionamento dos estudantes, enfim.
Daí eu convidei uma professora portuguesa, né, a professora Betina Lopes, e para fazer parte da banca. Só que na hora, assim, sabe aquelas coisas que tu faz e tu pensa assim, não, vou fazer. Daí depois quando tu te dá conta do que tu tá fazendo e pensa assim, meu Deus, o que eu tô fazendo? E as outras duas professoras eu conhecia bem do mestrado, que tinham sido banca, né? Mas o professor, ele muito querido, né? Ele falou assim, não, convida, né? Depois ele disse, nossa, Lorita, foi um ato de coragem, né? Tu ter convidado ela. Eu não quis te dizer nada, mas eu deixei assim para nós ver o que ia acontecer. E foi excelente. Eu digo sempre, façam isso, busque alguém que tenha conhecimento, né, do que tu está estudando, mas que seja totalmente fora daquele contexto que tu tá ali, né? E daí, então, houve a pandemia, eu me enrolei porque eu tive Covid, foi muito difícil para todo mundo. Eu acho que quem conseguiu produzir aí alguma coisa nesse espaço tem que se dar por vitorioso, né? Porque foi muito desgastante, né? E como o meu trabalho, ele era, todo mundo, né? Não tinha como sair, né? O meu trabalho era uma revisão, era uma revisão sistemática, na real, era uma meta-análise qualitativa, né? Então, eu tive que buscar em algumas bases de dados, né? Artigos em espanhol, em inglês, meu inglês muito capenga, né? Mas foi indo, né? Fui avançando. E artigos que tratassem, então, da pergunta do estudante no ensino de ciências, né? E foi bem legal, a professora Betina veio de novo, né? Mas aí a gente já, com todas as contribuições dela, né? E foi ótimo, assim, receber esse respaldo dela, né? Também foi laureada a tese, né? A Lorita é o tipo de pessoa que, quando inicia um projeto, entrega tudo, né? Faz tudo com perfeição. Laureada 2 vezes, mulher. Que inspiração. Me toca muito quando ela comenta que ia dormir com muitas inquietações, mas feliz. Que isso possa ser uma mensagem de conforto para quem está nesse processo de graduação e pós-graduação. Estudar não é nada fácil. As dificuldades e inquietações nos acompanharão por todo o processo, mas que sejamos felizes durante a jornada. E aí começaram outros caminhos, outras oportunidades, outras situações foram me levando, então, para a universidade, né, aqui próxima, porque aí todo mundo, vai trabalhar, não vai trabalhar. O que tá fazendo? Porque interior aqui nessa cidade, tem o padre, que é doutor em teologia, e tem uma menina que, por sinal, foi minha aluna também, que é doutora em química, e tem eu. Então, a pergunta é, o que você está fazendo com isso? Né? As pessoas ficam assim, né? A família. O que uma professora aposentada que poderia estar fazendo isso? Olha, gente, eu não faço tricô. Faço. Tem ali, ó, tem todo o arsenal. Mas eu não gosto disso. Ponto cruz, adoro, mas assim, ó, é uma coisa que eu vou fazer uma coisinha para o meu neto aqui, terminou e para minha neta e acabou. Eu gosto de ler. E aí, por que não fazer alguma coisa para se desafiar? Então, foi nesse sentido. E aí, quando eu fiz o meu estágio, fiz na universidade, na faculdade próxima aqui, né? Que é a faculdade da região, que é bem a Facate. E eu fiz ali, então, o meu estágio na educação ambiental para pedagogos. Uma coisa que eu nunca queria fazer, que era a formação de professores. E eu acabei me apaixonando por isso, antes até de eu ter tomado a decisão que eu não iria fazer nada que envolvesse formação de professores. Não sei de onde que eu tirei isso. Mas aí eu gostei daquilo ali, sabe? Eu me apaixonei por aquele trabalho, né? E aí congregou a pesquisa, congregou a educação ambiental, a formação de professores, o estar ali dividindo uma experiência que não, oh meu Deus, como experiência, mas assim, a vivência de 30 anos dentro na educação básica, né? Eu acho que eu posso, de alguma maneira, contribuir, né? Então, e por que eu vou ficar, né, fazendo tricô, ponto cruz, comida, que aliás é um hobby, né? Adoro. Mas eu acho que eu posso fazer mais. Então, eu estou aí, estou envolvida nisso, estou envolvida
de alguma maneira com o G-Civil, às vezes dando meus pitacos ali, mas também me mobiliza a ler, estudar, enfim, aprender mais sobre o que é discutido ali. Fui para esse grupo, né, de pesquisa, aí tem esse envolvimento ali, então, com a faculdade, que é uma disciplina, né. Tem um instituto, né, também que trabalha com a formação de professores, Instituto Ivoti, que é uma instituição bem séria também, né, e que eles trabalham com a formação de professores nos municípios. E aí essa formação muito geral, assim, não é o foco deles, mas é assim, mais pontual. Então, quando tem alguma coisa do ensino de ciências, né, então eu vou lá e contribuo. E tem um curso agora que eu organizei, que era sobre a pesquisa, porque daí tinha as formações e tal. Daí nessa instituto, né, eles pediram então para organizar, e organizei então um curso de 20 horas, que até vai... Aí fiz tudo isso, né, fiz tudo isso, né, mas assim, não tipo, ai meu Deus, vou me ocupar agora e vou encher tudo, porque a tese, ela deixa um buraco, né, ela sai, mas fica aquele vácuo ali, né, meu Deus, agora o que fazer, né, então foi isso que eu fiz, que eu falei para ti, né, buscar esse grupo de pesquisa, organizar então essas ideias todas que estavam meio soltas neste curso, que foi uma proposta até de uma colega, né, ela falou, não, Lorita, faz isso, né, e aí o Instituto Ivoti abraçou essa causa, né, e aí foi aparecendo, um município tal que trabalha durante o ano com a formação dos professores para pesquisa como princípio pedagógico, né, então vai lá e faz alguma coisa e trabalha e se envolve, né. E é muito bom isso, né? Meu Deus, está com jovens, está falando, está vivo, né? Meu Deus, eu não me canso disso. Às vezes chega no final do dia e fico pensando, meu Deus, o que eu fiz, né? Daí, parece que eu não fiz nada, mas eu li isso, fiz aquilo, eu construí isso, eu ajudei a dar um parecer num artigo de uma revista, coisa que eu nunca imaginei na minha vida que eu iria alguma vez fazer, e as coisas foram aparecendo. Então é muito bom, e eu devo tudo isso a cada um daqueles alunos ali, né, que me instigaram a ser melhor, que me questionaram, que fizeram eu buscar, né, alguma coisa, aos meus professores, né, que de alguma maneira me inspiraram, ou seja, para continuar, né, me inspiraram positivamente, mostrando como poderia ser, ou aqueles muitos que fizeram um grande favor me mostrando como não ser, né, também, que a gente encontra muitos, né. Lorita é a representação da formação permanente. Incrível escutar que a inspiração para buscar pelo aprofundamento foram as pessoas próximas, familiares e alunos que a instigaram a se tornar uma profissional cada vez melhor. Eu perguntei para ela o que mais a encantava na profissão e quais eram suas perspectivas profissionais. A resposta não seria menos do que inspiradora. Eu vou dizer que o que mais me encanta é o diferente, né? Eu vejo assim, até pela minha neta, né? Esses dias eu fui buscar, ela tem 4 anos e meio, é uma fofura. Mas eu me vi nela, sabe? Porque a professora falou assim, ela aprende algo e daí ela já quer buscar algo diferente. Aquilo ali ela supera e ela quer algo, daí eu tenho que estar sempre, né? E daí também isso, quando eu levava ela no balé, a professora falava a mesma coisa, ela aprende, daí a gente faz 2, 3 repetições e daí ela já não quer, eu vejo que ela não quer continuar porque ela já sabe aquilo ali. Então, eu acho que é isso, né, de tu sempre buscar isso me encanta, me apaixona, né, então eu resisto ao tempo por isso, porque eu preciso de algo novo sempre para me sentir viva, né? Tipo, levantar assim de manhã e pensar como é que eu vou dividir esse meu dia, o que eu vou produzir, né, o que eu vou aprender. Então, parece que isso sempre está me acompanhando, né?
E o que, como eu falei antes ali, né, o querer fazer diferente, né, é ver que naquele olhar daquele estudante, daquela estudante, daquele futuro professor, né, pode ter alguma passagem minha ali, positiva ou negativa, que de alguma maneira vai inspirar ele para fazer algo, não fazer algo igual, ninguém vai fazer igual, mas para dar alguma ideia, ou tipo para dizer, não quero isso, quero buscar outras coisas, né? Então eu acho que é isso que faz eu resistir ali, né, e buscar sempre, né? É uma história bacana, assim, né, olhando para trás, eu acho bacana essa história, só que ela não foi construída assim também, isso é importante que se fale, né, que não é uma coisa simples, né? O querer, a gente pode se contaminar muito, como eu falei ali, né? A gente pode encontrar resistência dos estudantes, porque às vezes estão adaptados com com um modo de aprender, né? De repetir, e aí tu traz algo novo. Eu podia ter feito isso aqui desde o início também. Tu traz algo diferente, e às vezes tu tem aquela resistência, daí tu tem que cativar aquele estudante, né? Tu tem que ter argumentos fortes, né? Cada vez mais, né? Porque a gente está concorrendo com várias coisas aí fora, né? Então, tu tem a pressão dos colegas, que deveria ser uma classe muito unida, onde as pessoas vão estar juntas, trabalhando e pensando. Acho que deveria ser a classe mais unida, né? O grupo mais unido e coeso. E a gente não consegue ver isso nas escolas, né? Mas eu já trabalhei em vários contextos, né? Tanto público quanto privado, nas mais diferentes realidades que tu pode imaginar, né? Em escolas top, em escolas lá da periferia, né? E a gente vê isso aí, né? Alguém uma vez falou assim, ó, são vários liquidificadores que estão não estão preparando a mesma coisa, né? O mesmo produto, a mesma vitamina, né? Parece que cada um quer estar ali e controlando o outro, não para aprender, mas tipo para azedar, às vezes, né? Então, essa coisa de que tu quer buscar e alguém... Eu tenho uma colega minha que ela defendeu agora, doutora, ela trabalha numa escola onde ela pediu para que não fosse falado que ela era doutora, dissesse que ela era graduada. Assim, Lorita, porque a pressão é tanta, o descrédito é tanto, que, assim, de te botar para baixo, que se eu disser que eu sou doutora, meu Deus, primeira coisa vai ser, meu Deus, o que tu tá fazendo aqui? Mas então tu é muito competente. Mas eu quero trabalhar com as crianças, eu quero aprender, eu tô no início, né, do meu processo, eu preciso disso, né? Então é muito complicado, né? Então, mas tu tem que ser firme nesses teus propósitos, né? E que nem sempre vai ser uma maravilha, né? Não vai ser, como o Freire diz, né? Tomar um suco na beira da praia, né? Num dia maravilhoso, né? Não sei se foi bem assim que o Freire disse, né? Eu sempre uso mas eu li já, né? Isso do suco, sim, na beira da praia. Não vai ser assim. Então, tu tem que ir comendo pelas beiradas e tá firme ali naquele teu projeto, nos teus princípios, né? Então, agora, tipo, até a professora Betina, né, ela perguntou, Lorita, e daí na graduação? Eu disse, e daí na graduação eu não posso fazer diferente do que eu acredito, né? Eu tenho que dar as minhas aulas centrada nesses interesses desses meus estudantes, eu tenho que fazer isso valer, porque senão eu estou colocando tudo fora, né? Tudo que eu estudei, tudo que eu acreditei, né? Então, eu estou tendo a possibilidade de mostrar isso e exercitar isso também, né? Então, é tudo de bom, né? E acreditar, né, que tu pode estar fazendo a diferença, ou sempre para o bem ou para o mal. É isso que eu quero ser, nesta linha que eu quero seguir, ou tipo, não é essa, eu vou procurar outra que sirva, que vai estar mais próxima do que eu acredito, né? Então, e as perspectivas é continuar, né, me aprimorando, estudando, buscando, né? Eu já estava até olhando aqui, bom, agora, então eu fazendo a pedagogia, o que eu poderia fazer além, né? Aí, vai fazer um pós-doutorado. Não, mas eu acho que aí, não sei, mas de repente, se tiver um espaço, né, tiver um projeto interessante, quem sabe?
né? Quem sabe a gente não vai investir também, né? E ver vocês, jovens, né, estar com esse pessoal, né? Nossa, eu fico, assim, encantada com a articulação que vocês têm, né? Gente muito jovem e já tem, assim, sabe, aquela cabeça aberta, já tem leituras, já tem argumentos. Eu fico encantada, sabe? Eu preciso disso, sabe? É algo que eu preciso estar ali vendo, né? E agora esse grupo lá do Piauí tem 3 professoras que são contemporâneas minhas, assim. Eu fiquei bem feliz também. Mas tem gente muito jovem, gente que está começando, saiu agora da graduação, tem gente que está na metade do mestrado, como o Gessibil ali, né? Então eu fico encantada, eu fico assim, boquiaberta, né, com o potencial dessa gurizada e o quanto vai gurizada, dessa moçada, então, dessa gente jovem que está buscando, que está se aprimorando e que sabe muito bem também o que quer e o que não quer. Essa última frase é para ficar pensando o dia todo, né? Saber o que quer e o que não quer. Tão importante quanto compreender onde queremos chegar, quais objetivos queremos atingir, devemos ter a plena convicção do que não queremos, do que não aceitaremos para a nossa realidade, para a nossa constituição profissional. Lorita ainda nos deixa um conselho. Como diz a minha filha, esse conselho, se as pessoas seguissem, a humanidade não estaria assim, nós vamos tentar. O que eu diria? Se encante. Se tem uma possibilidade que você acredita, né, que pode ser um educador, mas não está tendo aquele encantamento, busque nesse meio todo algo que goste de estudar e que realmente se encante. Porque se não houver encantamento, vão ficar assim, nossa, perdi 30 anos da minha vida. E não, tipo, nossa, ganhei tanto, né? Aproveitei tanto, né? Eu sempre digo, meu Deus, nenhum dia foi igual ao outro, né? Nenhum dia, né? Nesses 30 anos. Então é isso, é fazer valer aquele momento, né? E buscar isso, buscar sempre, né? Não deixar morrer essa chama, porque a gente quando sai de uma graduação, isso lá em 1984, foi quando eu fiz a primeira, lá em Ciências, né? Nossa, eu achava que eu podia salvar o mundo, né? Daí depois em 86, né? Mais a licenciatura plena, né? A gente sai achando que é fantástico, que vai conseguir fazer muito. A gente vai ter muitas resistências, né? Mas a gente tem que acreditar naquilo ali. Se a gente não acreditar, é como eu disse, vão ser 30 anos, vai ser uma vida colocada fora. E a gente vai fazer tantas coisas, né? Não vai ser só a nossa vida, mas a gente vai também, de alguma maneira, impactar, ou positivo ou negativamente, a vida de muitas pessoas. Eu tenho, nessa universidade que eu trabalho, tem uma coordenadora que ela diz uma coisa bem interessante, né? O estudante ele vai passar uma vez aquela disciplina, aquele componente curricular, vai ser uma vez que ele vai ter contato. Tu vai ter a possibilidade de fazer muitas vezes diferente, mas ele vai ter aquele momento ali. Então faça que seja único, né? Faça como se fosse para você mesmo. Como você gostaria? Eu sempre pensei assim, como é que eu gostaria que fizessem para mim, para os meus filhos, né? Então eu vou fazer isso, né? Claro que vai ter dias, vai ter decepções, vai ter... A vida é assim, né? A vida é feita assim, né? Senão a gente não estaria nesse plano se fosse só o paraíso, não é aqui. O paraíso é em outra dimensão, não é aqui. Quem acha que aqui não vai ser sempre... Não, nós vamos ter altos e baixos e é isso que vai nos constituir, vai nos dar força, nos tornar mais dinâmicos, mais apropriados para viver, né? É esses altos e baixos. E tentar sempre, como eu disse, esse encantamento, buscar esse encantamento e nunca deixar de estudar, né? Nunca passar um dia sem ler pelo menos uma página de algum livro, né? Eu digo sempre para os meus alunos, leia a caixinha de leite, vai estar sentado tomando café, leia ali aquilo ali,
alguma coisa tu vai aprender daquilo ali, né? Pense sobre isso, né? Escreva, né? Uma frase que seja, né? Então mantenha esse cérebro sempre em movimento, né? Não vai garantir que não vai ter Alzheimer no final das contas, né? Porque tem aquele filme lá da professora, né? Que ela teve Alzheimer aos 50 anos. Mas é o fazer bem, é exercitar isso, essas capacidades todas, né? E trazer esse dinamismo para dentro da sala de aula, essa vontade. Eu só posso ter isso se eu viver isso, se eu acreditar nisso, né? Eu não vou conseguir entrar dentro de uma sala de aula, ou, se eu estiver ali, né, acomodada e pensando, não, o fulano ali do lado está fazendo igual, está ganhando a mesma coisa. O meu professor, né, sábio, que há de durar muitos anos ainda, ele dizia, olha, batatas compradas com aulas bem dadas são as mesmas batatas compradas com aulas mal dadas. Vocês é que vão escolher como é que vocês querem fazer. Então, que a gente sempre escolha, né, e pense nessa responsabilidade de ser professor, né? Se esta roupa não te serve, né, sai, né, vai fazer outra coisa. Né, seja feliz num outro lugar. De repente a pessoa não acha que vai, né, e daqui a pouco vê ali e não se sente confortável, faça aquilo que se sente confortável, mas pense na responsabilidade que tem por trás disso. Nesta série, nos propomos a conhecer um momento onde professoras e professores escolheram pela docência. Já vimos aqui que a escolha profissional é um processo, ocorre junto com a dinâmica da vida. Com a história da Lorita, acrescentamos que a escolha é feita dia após dia. Quando ela se denomina uma professora aposentada que gosta de estudar, não está só se referindo a empilhar inúmeros certificados e títulos acadêmicos, mas a constantemente revisitar suas práticas e desejar fazer o melhor possível sempre. Lorita nos alerta para a responsabilidade que a docência exige e nos estimula a manter o encantamento por ela. Não sei vocês, mas eu saio encantada dessa conversa. Encantada, inspirada e com uma vontade imensa de estudar. Obrigada, Lorita, por dividir sua história conosco. E obrigada a você que ficou até o final. Não deixe de curtir esse vídeo e conferir se você já está inscrito no canal. Deixe suas impressões aqui nos comentários e compartilhe com aquela pessoa que também é encantada pela docência. Um forte abraço e até mais!